o objetivo fundamental é mostrar que é possível curtir o processo também, né? Embora seja uma meta grande que vai demandar aí alguns meses de treinamento, pelo menos 4 meses, é possível curtir o processo e curtir esse processo sem autocobrança, né? Porque foi um dos problemas que eu tive quando eu fui correr a primeira maratona. Bom, vamos preparar agora o segundo café da manhã, né? Então, às vezes eu como uma banana, umas 4 colheradas de aveia, semente, e aí aqui eu tenho castanha de caju, nozes e castanha do Pará para baixo. Então, tudo isso aqui eu faço uma mistura e coloco um pouquinho de leite para dar uma consistênciazinha boa. Então vamos lá, vamos preparar aqui. Hoje é dia de treino, né? Então fartlek. Dar uma saída pra correr, fazer esse treino de fartlek. Gosto de triturar tudo isso, basicamente triturar, né? Colocar um pouquinho. Eu gosto mais da consistência do que de pedaços grandes. Eu gosto mais da textura, né? Não da consistência, mas da textura dessas sementezinhas aqui. Então não tem um pedaço muito grande. Dá uma misturadinha. Então fica assim. Agora a robinha boa. Bom, hoje é dia de treino, hoje tem um fartlek, então comendo aqui o segundo café da manhã. Primeiro comi duas torradas, uma com 1,5 com abacate e uma metade com um pouquinho de mel para dar já um up, uma glicosezinha no sangue, no sistema sanguíneo para dar uma energia já de manhã. Acordei 5h30 da manhã. Agora já vai dar 9 horas quase, então tomei banho, já alonguei, estudei um pouco, dei uma olhada nos vídeos para ver a performance do último vídeo que eu publiquei lá no meu canal, e agora estou aqui comendo esse segundo, começando, preparando esse segundo café da manhã. Vamos comer e depois fazer umas comprinhas. Tenho que estudar também. E mais tarde tenho treinamento. Provavelmente vou fazer às 4 da tarde, né, para dar mais um tempo de recuperação, já que final de semana, no sábado eu corri 18,5 km. E no Garmin que eu tenho, ele deu umas 72 horas de recuperação. Obviamente que isso não é uma ciência exata, né, mas estou esperando dar um tempinho mais de recuperação. Vamos ver como é que está o tempo hoje, maravilha, solzinho. Hora de comer.
Bom, pessoal, aqui já praticamente pronto para sair para treinar hoje fartlek. Então já estou aqui com a camisa, com o short, falta só colocar a meia e o tênis. Mas o treino de hoje é fartlek, né? Então hoje de manhã, agora são quase 4h20. Hoje de manhã, então, eu aproveitei para estudar um pouco sobre marketing digital, né? E quando eu falo estudo sobre marketing digital, é o estudo das ferramentas próprias do marketing digital para melhorar dois rendimentos, né? Duas questões. Primeiro, o ensino, né? Assim, as minhas habilidades e o uso da ferramenta para o ensino, do domínio do perfeccionismo, da autocobrança excessiva, e também melhorar, obviamente, a experiência de aprendizado daquelas pessoas que estão interessadas. Talvez você que esteja me vendo aqui agora, talvez esteja interessado. Então, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um canal, o canal aqui no YouTube, eu trato sobre as principais estratégias para dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, e semanalmente eu faço lives onde eu ensino várias dessas estratégias. Eu ajudo com que a pessoa entenda não somente o problema, mas também como esse problema afeta ela, né? E a partir dessa compreensão do problema, ou seja, do perfeccionismo, da autocobrança excessiva e de como está sendo afetada essa pessoa, porque é um problema multidimensional, né? Eu então ajudo a desenvolver algumas ferramentas ou encontrar algumas ferramentas de seleção que sejam mais apropriadas para ela. Então, geralmente eu dou aula aí entre 45 e 1h30. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma conferida lá. E o programa em que eu faço as lives é Live para Valer, né? Então eu fiz esses estudos de marketing digital hoje pensando justamente nisso, né? Mais uma questão educacional. Também hoje foi um dia de colocar a mão na massa, né? Pequenos empreendedores no início de carreira são assim, né? Porque são multifuncionais, precisam fazer várias atividades, o que deveria ser papel de uma pessoa própria, né? De um especialista em marketing. Você precisa entender também, como, por exemplo, foi o que eu fiz hoje, né? Eu tive que montar no Figma, fazer thumbnails para um corte de um vídeo de uma das lives que eu fiz sobre os impactos do perfeccionismo na qualidade do sono, né? Então hoje eu preparei eu fiz um recorte de um vídeo de uma das aulas que se chama Perigos Ocultos de Nos Cobrarmos Muito. Então eu fiz um pequeno recorte de uma parte que trata sobre a influência, o impacto negativo que é a autocobrança excessiva e o sono, né? Ou seja, a insônia. Feito isso, eu tive que preparar uma thumbnail também. E com a thumbnail você tem que pensar nas cores, no título, e o título que vai na thumbnail, mas também o título do vídeo que eu vou subir no YouTube. Também uma descrição para o vídeo, né, para que o YouTube e os algoritmos entendam também que tema é aquele, possa distribuir para as pessoas corretas e programar também para sair, para ser divulgado hoje, né? Hoje eu estou falando aqui dia 26 de junho de 2023. Eu tive também que gravar uma introdução, acabei gravando uma introdução e uma finalização do vídeo, né? Como são recortes, eu acabo fazendo essa introdução para que a pessoa não pegue já uma pancada de início no vídeo falando sobre perfeccionismo, sobre o problema do sono, como são afetados. Mas então eu preparo ela numa introdução para falar sobre o que eu falo no canal e mais ou menos o que ela vai poder ver ali no vídeo. Então acabei gravando isso e incluí já direto nessa edição desse vídeo, né? Então agora tem um treino de fartlek, né? Como preparo para outra maratona que eu pretendo correr entre outubro e novembro deste ano. Então hoje o fartlek, na verdade, ele dá uma ajuda em dois sentidos, né, para os treinamentos. Um é um aumento, uma melhora cardiovascular, né, por causa dos picos, né? O fartlek ele não é uma corrida contínua, ele é uma corrida em que você precisa mudar, né, ter picos, né, de aceleração na corrida, no seu ritmo. Isso também, obviamente, aumenta o ritmo da frequência cardíaca. Então você tem picos na frequência cardíaca. Tá? Isso te ajuda
a ter um melhor rendimento cardiovascular, né? Por outro lado, também tem uma ajuda como resistência também do próprio corpo para as provas de longa distância. Então, como eu vou correr uma outra maratona, e a ideia é correr 50 km, né? Ou seja, 8 km a mais que uma maratona, então a ideia é ter esse ganho aí de 8 km, já que eu corri uma maratona pessoal no ano passado, então ter esse ganho. Obviamente que para treinar uma maratona também é preciso fazer exercícios de fartlek. Então esse é o objetivo de hoje, né? Estou seguindo obviamente aqui uma planilha, não criei tudo na minha cabeça, fiz uma planilha e estou seguindo a planilha, né? Então hoje é fartlek, vamos lá. Bom, complicou aqui um pouquinho porque começou a chover e a previsão é de tempestade com raios e tal. Eu vou esperar um pouquinho antes de sair para correr, porque como é uma corrida na floresta, então por uma questão de segurança, né, melhor dar uma segurada aí para evitar alguns raios, né? Como estava uma previsão de raios e aí na floresta é melhor segurar um pouco. Mas eu vi que vai durar mais ou menos 1 hora, então dá para sair, na verdade, entre 5h20 e 5h30. A previsão é de que já esteja somente uma chuvinha, um chuvisco, então mais tranquilo. Aqui temos o famoso Apollo descansando. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Tudo bem, cavalheiro? Relajado? Muito bem, muito bem. Comecei 5h45, como de acordo com a previsão, então a chuvinha tinha terminado. Então estamos aqui. Estou aqui na floresta, no Parque Bull Ride, correndo, fazendo o treino de hoje. O terreno não está ajudando muito não, porque está muita água em alguns lugares, várias poças. Tem que procurar um lugarzinho com mais asfalto. Mais pra frente tem. Vamos dar um piquezinho aqui agora pra fazer jus ao fartlek. Vamos lá. Vamos. Depois da chuva, estamos aqui com um solzinho. Maravilha. Vamos lá, faltam 10 minutos e termina o treino de hoje. Bom, aqui já em casa, terminei o treino hoje, o fartlek. 40 minutos fartlek e uns 7 minutos para esfriar. Então esse foi o treinamento de hoje. Agora alongar, né? Dar uma alongada para dar uma recuperada aqui nos músculos e tendões. É fundamental, principalmente se você pratica esporte, né? Tem que dar uma alongada depois. O importante antes de começar é sempre aquecer, né? E depois o importante é alongar. Principalmente aquelas regiões que foram mais exigidas no esporte que você pratica. Então, na minha corrida, então tem várias partes da perna, e aí são várias sessões, diferentes tipos de alongamento. Então vou dar uma alongada, tomar banho e comer um salmãozinho, esperar a Catarina chegar, comer um salmãozinho, jantar, dar mais uma lida, uma estudada e depois relaxar um pouco. Por aqui já de banho tomado, já jantei também, né? Acabei comendo um salmão com umas lentilhas e um pouquinho de batata cozinhada, e coloquei, aí misturei uma cebolinha. Então, terminando aqui as últimas observações do treinamento de hoje. Hoje foi um bom dia de treinamento, né? Acabei tendo, acho que um bom rendimento, me senti bem também durante a corrida e também quando terminei. Então acabei terminando com os seguintes dados, né?
corri 8,4 km mais ou menos. Isso deu 47 minutos de corrida, está dentro do previsto, né, dentro do que eu tinha planejado. Queimei 547 calorias, foi um pace, ou seja, um ritmo, né, de 5,37, ou seja, para cada quilômetro eu durei 5 minutos e 37 segundos, né, e ter batimento cardíacos, então ficou uma média de 154, e as passadas que geralmente eu acompanho, né, que é a cadência, que são os meus passos por minuto, ou seja, a quantidade de passos que eu dou por minuto. E aí ficou uma média de 172, que eu acho excelente, né? Quando fica entre 170 e 175, é uma boa passada, pelo menos para mim, porque isso desgasta menos as articulações, né? Pelo que eu pesquisei, pelo que eu já conversei com alguns amigos, com algumas pessoas que já correram maratonas. Então, se conseguir manter essa cadência, pelo menos para pessoas iniciantes, né, é uma boa cadência, né? Exige pouco, consegue fazer uma corrida, um treinamento de menor impacto, né? Quando você faz umas passadas mais largas, ela acaba tendo um maior impacto, tanto na musculatura, nos tendões, mas nas articulações também. Então, geralmente, eu tento manter isso por uma questão de saúde mesmo e conseguir. O objetivo é correr essa ultramaratona entre outubro e novembro sem me lesionar, né? Então a ideia é correr. E obviamente você deve estar perguntando por que correr uma ultramaratona, né? Principalmente se você que correu pelo menos uma maratona. Geralmente as pessoas duram um pouquinho mais para correr. Na verdade vai ser minha segunda, né? Eu vou correr esse ano uma segunda maratona, como um treinamento e um teste para ver se eu suporto correr essa ultra, aí que seria um aumento de 8 km. E na verdade é um desafio interno, né? É uma meta grande, isso eu reconheço, mas também tem uma questão de saúde, de poder manter focado numa boa alimentação, numa boa hidratação, num ritmo ou numa constância de treinamentos também, né? E tudo isso me ajuda a me manter focado, isso me ajuda a ter bons rendimentos nos estudos, no trabalho. Então acho importante, tem o lado da saúde, mas também tem o lado da produtividade, de uma produtividade que seja saudável também, né? E outra questão é que correr essa ultramaratona tem uma função pedagógica, né? Um dos meus objetivos é ajudar, na verdade eu ensino as pessoas a dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, e lá no meu canal eu falo, né, tem um programa de lives específico para isso, que se chama Live para Valer, onde eu falo sobre as principais estratégias para você dominar o perfeccionismo e a autocobrança excessiva. E eu estou utilizando essa questão de correr a ultramaratona como uma maneira de mostrar que é possível sim correr. Primeiro, traçar uma meta, né, uma meta grande e realista, né? Obviamente que eu vou ver durante o caminho se ela realmente é realista. Pelo que eu já analisei antes, né, e não foi uma semana, um dia que eu durei para analisar se seria realista para mim ou não, dentro das minhas possibilidades, não somente físicas, né, mas também em termos de organização de agenda, já que eu tenho que dar aula, tenho que montar, produzir conteúdo, me demanda muito estudar também sobre as leis para empreender aqui na Alemanha, né? Então estou montando uma empresa aqui e tenho que ficar atento a isso, tenho que aprender coisas, tenho que fortalecer ainda mais, ou seja, dedicar mais tempo de estudo do alemão também para poder ler essas questões. Tudo isso me ajuda a me manter focado, né, nessas questões, correr essa outra maratona. Então eu vi que tinha sim uma condição, parecia ser realista, então por isso que eu decidi traçar essa meta, né, que eu reconheço que é grande, mas tomei como uma meta realista, né? E dentro disso tem uma função pedagógica que eu quero mostrar que o grande problema não é traçar a meta, né, uma meta grande, ela precisa ser realista sim. E o objetivo fundamental é mostrar que é possível curtir o processo também, né? Embora seja uma meta grande que vai demandar aí alguns meses de treinamento, pelo menos 4 meses,
é possível curtir o processo, né? E curtir esse processo sem autocobrança, né? Porque foi um dos problemas que eu tive quando eu fui correr a primeira maratona, né? Eu me cobrei muito para ter um bom pace e foi a minha primeira maratona. Eu já estava querendo terminar a prova, por exemplo, em 3 horas e 45. Percebi que estava exigindo muito do meu corpo, né? Eu estava sentindo dores no joelho, estava com um ritmo de treinamento muito elevado, muito acima, né, do que o meu corpo estava suportando naquela época. Então eu tive que reduzir e repensar também, né, na estratégia em como a minha autocobrança estava me afetando negativamente para conseguir conquistar essa meta que era correr a maratona que eu consegui no ano passado. Então, nessa meta agora de correr uma outra maratona, obviamente que eu chego muito mais preparado, né? Foram alguns anos de estudo também sobre perfeccionismo, entendendo também como esse perfeccionismo me afeta e reunindo algumas ferramentas para poder neutralizar algumas questões como essa. E eu quero mostrar na prática essas questões, porque provavelmente você ou algumas pessoas ou outras pessoas, né, vão sofrer ou já sofreram com esse problema. Então, quero mostrar o que está funcionando para mim, talvez sirva para você. Então, tem essa função, vamos dizer, pedagógica. Então, aqui vocês vão ver, né, não somente algumas aulas, que seriam os conteúdos mais técnicos, mas também fazer quase que uma espécie de diário, né, mostrar um pouquinho como está sendo a minha preparação para correr essa outra maratona, quais são as dificuldades que eu estou tendo, ou as facilidades também que eu estou tendo. E eu sou uma pessoa que tem traços perfeccionistas, então eu tenho que manter vigilante, né? Por isso que eu comecei a estudar, a pesquisar muito mais sobre o assunto e desenvolver um método para dominar esse problema, né? Porque poucas pessoas falam sobre isso e poucas pessoas sabem. O perfeccionismo e a autocobrança excessiva já se tornou um dos problemas que tem uma presença muito grande na população, né? Alguns cientistas falam entre 50% e 70% das pessoas já foram ou são afetadas pelo perfeccionismo e a autocobrança excessiva, que eu acho uma quantidade bastante considerável, né? Ou seja, se a gente está ali entra numa cafeteria ali e tem outras 9 pessoas para tomar um cafezinho, para comer um croissant, um pãozinho na chapa, alguma coisa desse tipo, né? Então a gente pode imaginar que 7 dessas 10 aí, se nós somos a 10ª pessoa, né? 7 de 10 estariam com problemas de perfeccionismo e autocobrança excessiva. Pelo que eu sei, são problemas que podem desencadear crise de ansiedade, um estresse crônico, né? Não necessariamente é aquele estresse que você precisa explodir, né, de estressado ou de irritabilidade, mas é aquele estresse crônico, constante, né, que vai minando suas energias no dia a dia, vai te deixando cansado, com dor de cabeça. Também tem um problema de uma preocupação excessiva com os erros, tem um medo, uma vergonha, né, de errar e também de demonstrar ou é uma vergonha de que outras pessoas saibam ou descubram algum erro, algum fracasso seu, né? Então tudo isso gera uma grande preocupação e um peso, né, para as pessoas que sofrem com perfeccionismo, com autocobrança excessiva. Isso no campo dos esportes também opera, também é muito presente, né? Porque afeta o perfeccionismo e a autocobrança excessiva, afeta não somente os profissionais, não somente os estudantes, mas também os atletas, né? Sejam atletas profissionais como atletas amadores também. Muito do que se comenta das pessoas que, principalmente hoje em dia, atletas amadores, é que essas pessoas consigam encontrar um ponto ótimo, um ponto saudável para praticar os esportes que gostam, que desejam. Então é importante ficar atento para não passar dessa medida, né, porque acaba gerando um estresse e esse estresse acaba desgastando. E obviamente que vai impactar o rendimento, mas vai impactar questões mentais, né, e cognitivas também. Então é importante ficar atento. Bom, acho que essa ficou uma dica, uma reflexão para hoje. Eu fecho por aqui, né? A gente pode se ver aí no próximo vídeo e aí eu sigo atualizando como é que tá o treinamento. Então, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.